Fala, meus alunos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Prep Concursos. Eu sou a professora Camila Macedo e hoje vamos trabalhar com a correção de exercícios de língua portuguesa para um concurso que está aí na mira, né, de muita gente, que é o concurso do INSS. E isso aí, temos previsão para um novo concurso, né, já que possivelmente não serão chamados os excedentes até a data da gravação desse vídeo. E temos uma perspectiva aí para um novo concurso e você, se for esperto, já vai começar a se preparar aqui comigo, gente, porque língua portuguesa a gente tem certeza de que não vai faltar. Então, vamos lá? Bom, trouxe aqui mais uma vez a situação do concurso do INSS, tá? Como é que tá hoje, professora? Vamos lá. Inscrições a definir, tá? A gente sabe que, a princípio, terão cargos de nível médio, pelo que foi noticiado. Banca, Sebrasp. Salário a definir, prova a definir. O que a gente sabe de língua portuguesa, tá? Que ela representa aproximadamente 10% da sua prova, o que é muito relevante, tá? 10%, coloca aí de 12% a 13%, é uma porcentagem muito grande, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com questões, eu trouxe aqui várias questões para vocês, gente. E questões de um assunto, sobre um assunto que a Sebrasp adora explorar. Professora, que assunto é esse? Coesão e coerência. Também muito encontrado nas questões de interpretação de texto, tá? Eles pegam, geralmente eles dão ali 2 textos, pegam questões de interpretação e aproveitam questões desses textos, para verificar se você entende de coesão e de coerência. Por que é tão importante esse assunto? Bom, ele não é importante só para resolução de questões objetivas, tá? Ou de certo ou errado, que é o que a Sebrasp costuma, é o modelo que a Sebrasp costuma cobrar, mas também para redação. Se você pegar uma prova com redação, treinar coesão e coerência já vai te ajudar muito nos pontinhos lá. Às vezes é o pontinho que você precisa para conseguir subir ali naquela classificação, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer? Vou passar a teoria, tá? Vou passar a base teórica aqui, rapidinho, de coesão, de coerência, para a gente ter uma ideia, dar uma recapitulada para quem está começando, para quem já está estudando e dar uma iniciada para quem está começando, para quem nunca viu esse assunto e treinar. Coesão e coerência é treino. Quer encarar Sebrasp? Treina coesão e coerência. Por quê, professora? Essa questão, esse assunto, ele não é assunto muito fechado. Olha, ou é isso ou é aquilo. Não. Com o treino, você vai adquirindo uma visão mais apurada sobre o que está faltando ali, o que poderia ter melhorado, o que se refere a quê. Por isso, é tão importante treinar questões relacionadas a esse assunto. Então, pessoal, é tudo nosso. Vamos começar. Vamos lá. Coesão e coerência, tá? Coloquei aqui uma breve explanação. Deixa eu pegar minha canetinha. Ok. Para a construção e compreensão de um texto, é fundamental que identificarmos os mecanismos de coesão e coerência, tá? Construção, você que vai escrever um texto, que vai fazer redação. Compreensão, você que vai escrever ou você que precisa interpretar um texto, por exemplo. Isso que eu falo que a coesão e a coerência está desde o iniciozinho lá da sua prova, que costuma começar com questões de interpretação, tá? Mas qual é a diferença entre elas, professora? Eu nunca entendi muito bem isso. Agora você vai entender. Coesão é a ligação entre as partes do texto. Opa, ficou torto isso aqui, hein? Entre as partes do texto. Ela é estabelecida por meio de mecanismos linguísticos. É aquilo que liga uma palavra a outra, que liga uma oração a outra. São os conectivos, as conjunções, as preposições, que dão sentido a uma frase por conta da conexão entre as palavras, né? Eu não posso colocar palavras soltas que a gente não vai entender.
Então, a coesão, ela é exatamente isso. É um pronome que liga um nome a outro nome, é uma preposição que liga um substantivo a um verbo, por exemplo, tá? A gente vai ver mais sobre isso mais pra frente, fiquem tranquilos. Coerência tem tudo a ver com sentido. Olha, queridona da Sebrasp, gente, queridona da Sebrasp. Coerência. Ela coloca um trecho lá de um texto, tá? Faz a reescrita e pergunta se serão mantidas as relações de sentido gramaticais, enfim, de sentidos, se você substituísse um trecho do texto por aquele outro trecho que a banca sugere. Isso despenca em prova. A gente vai ver aqui também, ok? Então, a coerência estabelecida é por meio da relação entre o leitor e o texto, tá? De sentido. Então, vamos lá. Coloquei 3 orações aqui e a gente vai brincar um pouco com esse assunto de coesão e de coerência, tá? Vamos lá, o primeiro. Ajudei na organização do evento. Não pude ir ao evento. Meu filho passou mal. Como é que a gente poderia juntar essas 3 orações de um modo que o trecho ficasse coeso e coerente? Coloquei aqui, conectando, né? Ajudei na organização do evento, mas presta atenção nesse que eu tô arredondando aqui, tá? Não pude ir porque... Opa, peraí. Não pude ir. Não pude ir porque meu filho passou mal. Vamos lá. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei o texto coeso, tá? Como que eu fiz isso? Conectores, ó. Ajudei na organização do evento, mas não pude ir ao evento. Não precisei repetir a palavra evento, tá? Porque meu filho passou mal. Ou seja, eu tenho a oração inicial, mas eu tenho uma adversativa aqui, porque quando eu falo que eu ajudei na organização do evento, tem-se uma expectativa de que eu irei ao evento, né? Mas o contrário, eu não fui ao evento. Mas por qual motivo eu não fui? Meu filho passou mal. Então, isso aqui, pessoal, é coesão, tá? Coesão é igual a conexão. Beleza? Ok? E aí, vamos lá, coloquei aqui, ó. Um texto ele pode ser coerente e ao mesmo tempo não ter elementos coesivos e ser um texto que possua elementos coesivos, mas que não tenha sido empregados de forma correta, ou seja, sendo incoerente. Então, você quer dizer, professora, que um texto pode ser coesivo, coeso e coerente, mas pode ser coeso e incoerente ou coerente e incoeso? Sim, exatamente. Eu trouxe os 3 exemplos aqui para você. Ó, o primeiro, a filosofia incomoda porque ela questiona o modo de ser das pessoas. Certinho. O texto está coeso e está coerente, a oração, né, no caso. Agora vamos lá. A filosofia incomoda, questiona o modo de ser das pessoas. Você percebe que aqui falta uma conexãozinha? Ó, aqui, ó. Que foi exatamente essa conexão daqui de cima, tá? Que tornou o texto coeso. Ele tá coerente? Sim, porque eu consigo entender o sentido desse texto. Eu consigo entender essa informação. Eu não tenho dificuldade de dizer que, pelo fato de questionar o modo de ser das pessoas, a filosofia incomoda, tá? O sentido, ok, entendi. Só que não tá legal. Tá faltando coisa aí. Então, aqui o texto, ó, incoeso, faltando conexão e coerente. Tem sentido. Agora, eu posso ter também o texto coeso, ou seja, não falta conexão, mas incoerente. Como assim? Vamos lá. A filosofia incomoda. No entanto, ela questiona o modo de ser das pessoas. No entanto, não faz sentido, né? Porque aqui esse conectivo não cabe. Ele tem um conectivo, tá? Deixa eu voltar aqui. Ah, professora, você falou coesão e tem conectivo. Ok, tem conectivo, tá? Mas ele não cabe
no sentido entre essas duas frases, essas duas orações. Então, ele se torna coeso porque tem o conectivo, mas incoerente porque no sentido não faz ideia. Porque aqui, ó, uma coisa justifica a outra, tá? Então, no entanto, não se aplicaria aqui, ok? Vamos lá. Eu tenho alguns tipos de coesão, e aqui eu coloquei os principais, tá? Os principais que aparecem em prova. Vamos lá. Coesão referencial, vou falar sobre as outras aqui, tá? Referencial, sequencial e lexical, beleza? Coesão referencial. Professora, o que é isso? Referencial lembra de referência. Vou ler aqui com vocês o que eu coloquei. Empregam-se palavras e expressões que fazem referência a termos ou ideias, tá? Cabe destacar que se uma palavra tem como referente um termo já mencionado, dizemos que ela possui valor anafórico. E quando a palavra referente faz um termo que será mencionado, catafórico, tá? Já falei sobre isso na aula anterior, tá? Da correção de exercícios do INSS, tá bom? Na primeira aula de correção. E vamos ver alguns exemplos aqui. Substituição de pronomes e advérbios. Os alunos estudaram para a prova. Eles estão preparados. Opa, aqui, ó. Eles está substituindo quem? Os alunos. Porque ia ficar ruim se eu colocasse os alunos estudaram para a prova. Ponto. Os alunos estão preparados. Então, o que eu faço? Eu utilizo um mecanismo de coesão, nesse caso aqui, um pronome, tá? Para não ter que repetir a palavra anterior. Isso vale principalmente para a redação, tá? Conta ponto da redação. O corretor quer saber se você tem domínio sobre elementos coesivos e evita repetições no seu texto, tá? Segundo aqui, o problema é este, a falta de comunicação. Opa, isso aqui é o que eles chamam, ó, de valor catafórico. Por quê? Eu tenho um pronome que vai citar algum termo, tá? Ele não retoma um termo já citado numa oração, como a gente deve ver aqui, eu acho que eu coloquei um exemplo. Ele vai citar um termo, para vocês entenderem melhor. Ó, olha aqui no de baixo. Não há comunicação. Esse é o problema. Opa, esse aqui, ó. Ih, não vai ficar legal isso aqui, não. Ó, esse está retomando a frase não há comunicação. Esse é o problema. Nesse caso aqui, valor anafórico, porque eu tenho um pronome sendo utilizado para se referir a um termo já mencionado no texto. Perceberam a diferença? Um eu utilizo para mencionar, catafórico, e o outro eu utilizo para retomar um já mencionado anafórico, tá? A ONG promove oficinas. Lá, aqui nesse caso, esse lá é advérbio, tá? De lugar. Lá aonde? Na ONG, ok? É um mecanismo de coesão referencial. Lá eu estou utilizando para referir-se à ONG. Visitei a escola onde estudei, ó. Onde aqui, ó. Escola, retoma o termo escola. Ana e Marcela são advogadas. Esta é criminalista e aquela é trabalhista. Olha, essa aqui é uma questão excelente. Já vi muita questão disso aqui. Esta refere-se ao termo mais próximo e aquela refere-se ao termo mais distante. Então, esta está se referindo a Marcela e aquela se referindo a Ana, tá? Para não precisar repetir. Ana e Marcela são advogadas. Ana é criminalista, Marcela é criminalista e Ana é trabalhista. Então, eu utilizo desses mecanismos para evitar repetições, basicamente, tá? Eu coloquei outros exemplos aqui também, ó. Artigos definidos e indefinidos. Eles podem ser utilizados como mecanismo de coesão, tá? Comprei um livro no evento. O livro é surpreendente, ó.
tá? Artigos definidos e indefinidos. Aqui, indefinido, o definido. Elipse também posso utilizar. Ó. A primeira equipe apresentou um trabalho sobre gravidade. A segunda, vírgula, sobre água. Elipse, para quem não sabe, é a omissão de uma palavra, tá? Ou de uma expressão. E ocorreu aqui, ó, depois da segunda, tá? Para não precisar repetir, eu posso utilizar elipse. Professora, elipse, essa vírgula aqui que suprime um termo, é um mecanismo coesivo? É um mecanismo coesivo válido, tá? Numerais. Carlos e João são professores, mas só o primeiro leciona na rede pública. Ó. Utilizei um numeral para referir-me a Carlos. Beleza? Tá, isso aqui foi o que eu expliquei. Sinônimos. Posso usar sinônimos? Claro que pode. É o mais comum, né, que eu vejo. Os professores orientarão as pesquisas dos alunos e cada docente acompanhará até 10 estudantes. Ó, eu falo aqui de professores, que eles vão orientar as pesquisas dos alunos, e cada docente acompanhará até 10 estudantes. No caso aqui, eu estou utilizando dois sinônimos, tá? Docente para substituir professores e estudantes para substituir alunos. Hiperônimos e hipônimos. Hiperônimos, para quem não se lembra ou ainda não estudou, palavra mais abrangente, tá? E hipônimos, palavras mais específicas. Por exemplo, transporte. É um hiperônimo, tá? E aí, meios de transporte eu tenho diversos. Eu tenho barco, eu tenho carro. Ah, beleza, eu quero botar carro. Carro é o meu hipônimo. Porque é aquele detalhe, né? É como se fosse a espécie de um gênero. O hipônimo, o hiperônimo. Grande, gênero, e o hipônimo específico, espécie, ok? Você pode utilizar isso como mecanismo de coesão, tá? Coloquei dois aqui, ó. O abacate traz muitos benefícios para a saúde. O abacate. Embora a fruta já tenha sido considerada vilã devido ao alto valor calórico. Fruta, hiperônimo, mais abrangente, abacate hipônimo. Um excelente mecanismo coesivo para a redação. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos seguir? Vamos lá. Coesão sequencial. Gente, quando eu falo principalmente de redação, tem que ter sequência. Tem que ter encadeamento coesivo, encadeamento de ideias, né? E aqui entra a coesão sequencial. Coesão sequencial, ó, uso de conjunções. Deixa eu melhorar esse círculo aqui. E preposições, ok? Que são operadores argumentativos que vão estabelecer uma sequência lógica entre os termos de um texto, tá? Entre as orações, entre as frases, enfim, entre os termos também, tá? Que confere uma progressão de ideias. Quem já fez prova com redação sabe que o edital pede isso, progressão de ideias. É aqui que entra a coesão sequencial que vai ficar na massa de vocês hoje, beleza? Vamos lá. As aulas, coloquei um trecho de um texto aqui, tá? As aulas foram suspensas assim que a pandemia foi decretada. Em virtude disso, as instituições tiveram de se adequar à nova realidade e passaram a oferecer ensino à distância. Algumas famílias, entretanto, encontraram dificuldades em auxiliar os estudantes, uma vez que nunca haviam participado da vida escolar dos filhos. Ok, vamos lá. Eu fui pegar uma cola do que eu coloquei embaixo, não coloquei nada. Então, vamos lá, é só isso aqui mesmo. Encadeamento de ideias, pessoal. Ó, as aulas foram suspensas assim que a pandemia foi decretada. Em virtude disso, usei uma locução conjuntiva, tá?
para ligar a primeira ideia à outra. Porque, ó, em virtude disso, as instituições tiveram de se adequar à nova realidade, tá? Em virtude de quê? Das aulas terem sido suspensas por conta do decreto da pandemia. Tá? Aí tem aqui. Algumas famílias, entretanto, a ideias contrárias, encontraram dificuldades em auxiliar os estudantes, uma vez que nunca haviam participado da vida escolar dos filhos. Ok? Encadeamento de ideias, progressão textual. Para isso serve a coesão sequencial. Percebam que isso torna um texto mais claro, mais compreensível. Essa é a missão da coesão. Beleza? Lexical, que é a última. Tá, já estamos quase indo para os exercícios, hein? Fiquem comigo, vamos lá. Lexical, pessoal, tem tudo a ver com léxico, tá? O que é léxico, professora? Palavra. Aqui, ó. Sem repetições vocabulares, para evitar repetições vocabulares, tá? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Um dos cientistas estava próximo de mais uma descoberta. Os restantes investigadores aguardavam a conclusão. A savana estava repleta de leões e leoas, esses magníficos mamíferos selvagens. Ainda estou cozinhando arroz, quando acabar de o fazer, poderemos almoçar. Vamos lá. Um dos cientistas. Aqui eu estou pensando numa equipe, né? Estava próximo de mais uma descoberta. Os restantes, eu vou ficar falando os restantes dos cientistas? Não, eu substituo por uma outra palavra. Investigadores. Ok? Bem parecida com o que a gente usou do hipônimo e hiperônimo nos slides anteriores, tá? A savana estava repleta de leões e leoas. Estou falando aqui de animais. Só que eu preciso repetir que se referia a animais? Não, eu posso usar um termo mais bonito, né? Como foi utilizado aqui, ó. Esses magníficos mamíferos selvagens. Isso se refere aqui, ó, leões e leoas. Gente, usar a criatividade, tá? Ainda estou cozinhando arroz. Foco aqui, o arroz. Quando acabar de o fazer, poderemos almoçar. Esse ó, remete a arroz. Por que é tão importante, gente, conseguir entender essas referências? Porque elas são muito cobradas pela CESP, como eu já falei. Principalmente esse o, lhe, esses pronomes, tá? Pronomes átonos, pronomes oblíquos, são muito cobrados, beleza? E aí, ó, quais são os recursos coesivos lexicais recorrentes, tá? Sinonímia, eu utilizo sinônimo, tá? Como convencer e persuadir, são palavras com significado próximo. Eu não vou cobrir todos não, senão vai ficar muito embolado aqui, tá? Hiponímia e hiperonímia, que foi o que eu falei com vocês, ó. Termos específicos e termos genéricos, como leão e mamífero, no exemplo acima, tá? Repetição. O emprego de palavras repetidas com o intuito de destacar ou reforçar uma ideia, como enormes vontades, enormes esforços, enormes desilusões. Então, a repetição, ele é válido para destacar ou reforçar uma ideia, mas sugiro que você não utilize num contexto de produção de texto, tá? Principalmente para concurso, porque pode não ser muito bem visto pelo seu corretor, tá bom? Nominalização, utilização de substantivos, verbos e adjetivos relacionados, como felicidade, feliz, felicitar. Eu uso felicidade, que é um substantivo abstrato, tá? Um sentimento. E eu posso usar felicitar. Por que não? Um verbo. Eu transformei um substantivo em um verbo. Por isso que aqui se diz nominalização, tá? Ele deixa de pertencer a uma classe gramatical para pertencer a outra. Substitutos universais. Termos que substituem outros, como pronomes, numerais e mesmo alguns verbos, como o verbo fazer.
Beleza, até aqui, pessoal. Para fechar só essa parte de teoria aí, metemos a mão na massa. Vamos lá. Fatores da coerência. Manutenção temática, tá? Um texto coerente precisa manter o foco sem fugir do tema. Conhecimento de mundo do produtor e do receptor. Esse fator está relacionado aos nossos conhecimentos, que são importantes para se interpretar um texto, tá? Adequação da linguagem ao contexto. Depende do receptor para que você coloque um nível formal, um nível mais informal, né? Por exemplo, se você está fazendo uma apresentação trabalho, nível mais formal, norma culta, prova, norma culta. Mas se você está entre amigos, tem ali, você usa oralidade, né? Uma linguagem mais informal, tá? Tem tudo a ver com coerência. Porque aqui, pessoal, só fazendo uma ressalva, eu tô falando de sentido agora, tá? Falamos de coesão, tipos de coesão lá em cima, e aqui eu estou falando de coerência, sentido, significado, beleza? Cadê? Escolha vocabular, né? Conhecer o sentido exato das palavras utilizadas. Então, se você quer botar uma palavra bonita, chique, por exemplo, prescinde, isso prescinde de lógica, e você não sabe o que é prescinde, gente, não rola, tá? Porque, ó, vai ser total incoerência, tá? Se você quer dizer que algo depende de lógica e escrever isso prescinde de lógica, você está querendo dizer que isso não leva em conta a lógica, porque prescindir é não levar em conta. A Ibizu, a Sebrasp ama essa palavra. Anota aí, prescindir. Eu vou colocar aqui, ó. Vou até pegar minha canetinha que estava carregando. Ó. Prescindir. Não levar em conta. Guarde isso no seu coração, tá? Nossa, que lindo! Agora que eu vi que saiu aqui, ó. Anota aqui, gente. Prescindir, não levar em conta, tá bom? Onde eu estava, intenção do produtor, né? A intenção de você que está produzindo o texto ou do texto que você está lendo, tá? De um autor. Intertextualidade, que é o diálogo que pode ser criado entre textos. Ah, eu quero utilizar uma história que ocorreu na Segunda Guerra para contextualizar o assunto que a banca está cobrando. Intertextualidade. Tá? Eu vou citar um autor de um livro muito bacana que eu li sobre psicologia. Colocar no texto, né? Tem que ter coerência, tá? Relação de sentido com o tema proposto. Intertextualidade. Ok? Vamos lá. Opa. A parte boa agora, questões. Isso aí, questões. Vamos lá. Pois bem, agora eu tenho certeza de que, ó, você vai estar craque, vão acertar tudo junto comigo. Vamos lá. Na elaboração de um texto, é muito comum utilizarmos, deixa eu baixar aqui. Opa, não era isso. Um minuto. Agora sim. Na elaboração de um texto, é muito comum utilizarmos a conjunção, pois a sua função é ligar orações ou palavras da mesma oração, estabelecendo sentido entre elas. Assim sendo, qual conjunção apresentada, tá, dentre as alternativas, pode substituir a conjunção em destaque sem alterar o sentido da frase? Opa! Sem alterar o sentido da frase. Vamos lá. É indispensável trabalhar, pois no mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Pois um mundo, eu falei não, né? Pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. E aí, esse pois, ele tá no sentido de quê? De portanto, conclusão? Não, né? No entanto, de uma ideia contrária, a gente percebe que não.
Por conseguinte, sequência? Não. Agora experimente colocar visto que, ó. É indispensável trabalhar. Visto que um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Visto que é a explicação, é a justificativa do porquê é indispensável trabalhar. Portanto, é o gabarito da nossa primeira questão. Beleza? Tudo bem até aqui? Bora para a próxima. Para responder as questões, né, tem um trecho aqui de um texto. E vamos lá, vamos ver o que ele quer. A expressão ou seja, em destaque na passagem, introduz em relação ao trecho que antecede. Ó, perceba que é uma situação de coesão, tá? A de cima foi ali de coerência, de coesão também. E essa aqui é pura coesão. Ele coloca o trecho em um texto e quer saber a que faz referência. Vamos lá, vou ler aqui junto com vocês, tá? Esse trechinho aqui. Estima-se que atualmente 160 brasileiros, 160 mil brasileiros trabalhem e vivam no país em condições semelhantes à de escravidão. Ou seja, são submetidos ao trabalho forçado, servidão por meio de dívidas, jornadas exaustivas e circunstâncias degradantes. Abre parênteses, em relação à moradia e alimentação. Essa é uma realidade, por isso que eu tenho a certeza de que você tomou a decisão de se tornar um servidor público que vai fazer com que você, de repente, que faz parte dessa realidade, saia disso, vá para um outro patamar, na verdade, porque a gente sabe que não tá fácil, gente. Então, só quis fazer uma ressalva porque esse texto é real, tá? E é por isso que a gente está aqui. A gente quer que você alcance o seu sonho. Eu tô aqui para te ajudar. Então, vamos lá. Esse ou seja, ó, eu falo aqui, brasileiros que vivam em condições semelhantes à de escravidão. Ou seja, estão submetidos a trabalho forçado. Ele quer saber qual a relação desse ou seja com o seu antecedente, ó. Em condições semelhantes à de escravidão. Esse ou seja, você consegue enxergar que esse ou seja, ó, eu falo aqui, vivam em condições semelhantes à de escravidão. Ou seja, como assim? Como são essas condições de escravidão? Ó, estão submetidos a trabalho forçado, servidão por meio de dívidas, jornadas exaustivas. Gente, isso é quase uma escravidão, não é verdade? Então, esse ou seja, ele está explicando o termo anterior. Portanto, nosso gabarito D é um esclarecimento. Elemento de coesão, esclarecendo o termo anterior. Show de bola? Bora para a próxima. Assinale a opção em que o termo sublinhado não se refere a nenhum termo anterior, tá? Vamos lá. Por todos os chamados bancos escolares que ilustrei em minhas andanças. Gente, aqui nesse trecho a gente já consegue perceber, tá? Porque quando eu falo assim, por todos os bancos escolares que lustrei em minhas andanças. Eu lustrei o quê? Bancos escolares. Esse que está fazendo referência ao tema anterior. Mas percebam, ó, que a questão quer que você assinale um termo sublinhado que não se refere a nenhum termo anterior. Cuidado! Eu já vi muita gente perder questão. Por quê? Leu rápido, um termo se refere ao termo anterior. Aí o que a banca faz? Ela vai colocar exatamente aquilo que o apressadinho entendeu na letra D. Na letra E? Não, na letra A. Para você marcar. A de azar foi o seu. Então, ó, aqui a questão quer... Aqui não faz referência, ok? Vamos lá, a gente já eliminou a A, né? Vamos para B? Não morri de fome pelas sarjetas. Tá. Como um certo professor um dia profetizou, mas tenho passado vexames abomináveis e tido irrelevantes prejuízos nos trocos. Nada mais do que isso. Opa! Você consegue sentir, pela intuição, que o isso está se referindo a alguma coisa que ele falou anteriormente? A quê? A tudo, tá? Ó, mas tenho passado por vexames abomináveis e tido irrelevantes prejuízos nos trocos. Nada mais que isso. Isso o quê?
a oração toda anterior, né? Não é só um termo, é uma oração inteira. Então, não é essa questão, não é essa alternativa. Já não falo dos cérebros eletrônicos, esses monstros capazes de calcular eclipses. Quem calcula eclipse? Ó, cérebros eletrônicos. Quando ele fala de esses monstros, ó, está se referindo a cérebros eletrônicos. Elimina. Não admiro um guindaste, nem um trator. Sei que são máquinas movidas por cavalos, vapor. E esse que, gente? Vamos lá. Não admiro um guindaste, nem um trator. Sei, se eu sei de algo, tá? A gente percebe que isso aqui é uma outra oração. Não admiro, oração 1. Esse aqui é o início da oração 2. E quem sabe, sabe de algo, tá? E o que é esse algo? Que as máquinas movidas por cavalo, vapor, etc. aqui, reticências. Então, isso aqui introduz uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque toda essa oração introduzida pelo que é uma conjunção integrante, tá? Deixa eu botar aqui, conjunção integrante. Não é um pronome relativo, é uma conjunção integrante. Introduz um objeto direto em forma de oração. Por isso, ó, D, nosso gabarito. Vamos para a próxima. As agressões cometidas contra... Essa aqui é muito tranquila, tá? Mas vamos lá, treino é isso aí. Questão difícil, questão fácil. Não menospreze as questões fáceis não, tá? Porque às vezes cai na prova e você fica assim, ai, nossa, mas é tão fácil, não é possível, tem alguma coisa aqui que tá errada. Não, gente, a prova explora questões fáceis também e são exatamente essas que você não pode perder ponto, de jeito nenhum. Porque vai todo mundo acertar. Sua obrigação é, no mínimo, acertar. Pelo amor de Deus, vamos lá. As agressões cometidas contra uma pessoa do sexo feminino no âmbito familiar da vítima que, de forma intencional, causam lesões ou agravos à saúde que levam à sua morte. O pronome relativo sublinhado, ele está se referindo a quem, né? Tem um termo antecedente. Muito tranquilo, né? Ó, eu falo aqui, no âmbito familiar da vítima que... de forma intencional, ó, isso aqui foi só para confundir você, tá? Mas é uma oração intercalada, é um termo intercalado, pode ignorar. Que causam lesões ou agravo. As agressões cometidas causam lesões ou agravos. Então, ó, quem causam as agressões? Letra A. Show? Próxima. De tanto pedágio com o neto, até nos menores quefazeres fora de hora, meu avô me queria com a cara metida nas coisas que as suas mãos manejavam. Era o seu jeito mais congruente de me passar o afeto calado de sua companhia. E aí a questão quer saber a que se referem as formas pronominais, tá? Em seu jeito, sua companhia. Nesse caso aqui do seu, né? Sua. Na verdade, ela afirma, tem como referente meu avô? E quer saber se tá certo ou se tá errado. Vamos lá. Vou aqui, ó. Meu avô me queria com a cara metida nas coisas que as suas mãos manejavam. Era o seu jeito, jeito de quem? Do avô. Mais congruente de me passar afeto, o afeto calado de sua companhia. Sua companhia de quem, gente? Ó, do avô. Esses dois termos, portanto, referem-se a avô. Questão certíssima. Próxima. Na produção textual, um dos critérios de textualidade reside na coerência textual, como a gente falou.
Ele quer saber, ó, isso aqui tem muito a ver com norma culta, por isso que é importante você estudar regência, verbo, tá? Porque a norma culta tem tudo a ver com coerência textual, relação de sentido, tá? Então, vamos lá. Letra A. Quando chover, a festa ficará para amanhã. Tem sentido isso, gente? Não. Por quê? Porque eu tenho um elemento coesivo que não está adequado aqui. Por isso que eu falei, às vezes o trecho ele é coerente e incoeso, que é esse aqui, ó. Percebam que se eu colocar assim, ó, se chover, a festa ficará para amanhã. Não fica bem mais bonito? Fica mais bonito porque tá certo, tá? Tentei fazer um E aqui, ficou parecendo um boneco, peraí. Ah, agora sim. Beleza? Então, ele quer o texto corretamente redigido, tá? Vamos pular para C? Acordei tarde. No entanto, cheguei atrasado. Opa, se eu acordo tarde, o que eu espero? A consequência de chegar atrasado. No entanto, ele remete aqui ao sentido de ideias contrárias. Ele deveria estar no meio de ideias contrárias. Seria assim, ó. Acordei tarde, no entanto, cheguei adiantado. Aí faria sentido, mas nesse caso aqui, não. O ideal seria, portanto, né? Vou botar aqui um portanto. Beleza? Tive as faltas abonadas, embora eu a justifiquei. Não faz sentido, gente. Aqui caberia o quê? Porque, né? Uma coisa explica a outra. Por que você teve a falta abonada? Porque eu justifiquei. Uma boa parte dos alunos mora longe da escola, embora ocorram as faltas excessivas. Esse embora também não, né, pessoal? É um porquê. Uma parte dos alunos mora longe da escola. Por isso ocorrem, tá? É o motivo pelo qual ocorrem faltas excessivas, porque eles moram longe da escola. Agora vamos lá. Quando o homem não se manifestou, posto que fosse incitado a fazê-lo. Certinho, por quê? Embora ideias contrárias, tá? Esse posto que, ele tem valor... Ah, ficou horrível, peraí. De embora. Ele não se manifestou, embora fosse incitado a fazer ideias contrárias. Apesar de ter sido incitado a fazer, o que você espera que ele faça? Mas ele não fez, ele não se manifestou. Por isso, o gabarito da B está corretíssima. Vamos para a última aqui, pessoal. Vamos lá. Fechando com chave de ouro, beleza? A montagem final é, de fato, uma ficção sobre a viagem e o amor, sem perder uma dimensão crítica sobre a sociedade brasileira. O segmento sublinhado acima pode ser substituído sem prejuízo para a correção e coerência, ó, queridinha da Sebrasp, como eu acabei de falar com vocês, da CESP. Ele pode ser substituído sem prejuízo, correção e coerência. Ele tem que estar gramaticalmente correto e com o mesmo, ó, sentido. Quando eu falo de coerência, mesmo sentido, tá? Então, vamos lá. Vamos substituir um termo por outro? Em que se pese a análise crítica perante a sociedade brasileira. Tem alguma coisa a ver com sem perder? Vamos lá. A montagem final é, de fato, uma ficção sobre a viagem e o amor. Em que se pese, ou seja, apesar da análise crítica perante a sociedade brasileira? Não, né? Porque aqui está falando sem perder uma dimensão crítica. B.
preservando uma perspectiva crítica acerca da sociedade brasileira? Tá mais perto, né? Vamos lá. Aí você vai substituir, tá? O segundo termo. Vou repetir aqui o primeiro, vamos substituir por esse que está na assertiva. A montagem final é, de fato, uma ficção sobre a viagem e o amor, preservando uma perspectiva crítica acerca da sociedade brasileira. Ou seja, sem perder uma dimensão crítica. Quando ele fala sem perder, é a mesma coisa que falar preservando. Portanto, o nosso gabarito já está aqui na B. Beleza, pessoal? Muito bom, né? E aí, vocês gostaram das questões? Isso aqui foi só o começo, tá? A gente tem muita coisa, muita correção de questão ainda para serem feitas. Espero que vocês nos acompanhem aqui, tá? Abro o espaço para dúvidas. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários suas dúvidas, tá? Suas sugestões também sobre vídeos. E porque a nossa ideia é conseguir ajudá-los, tá? Nós não só queremos, como podemos ajudá-los na preparação de vocês para o INSS. Gente, o que tem no curso do Prep Concursos, tá? Que vai fazer com que você avance aí. Se você começou do zero, você vai conseguir pegar cada ponto do seu edital, tá? Cada ponto importante do seu edital, ainda que você esteja vendo pela primeira vez. Se você já está estudando, você tem a oportunidade de maximizar o seu desempenho, tá? Se ele já era razoável, você chegou ali, bateu na trave. Então, aqui, com o nosso conteúdo, com o nosso material focado no edital, você consegue maximizar e a gente sabe que esse é o diferencial aí para entrar na lista de nomeações, tá bom? E vamos lá, vou falar um pouquinho aqui para vocês, ó. O que tem nesse curso, professora? Videoaulas dinâmicas. PDF para apoio, tá? Tem gente que prefere videoaula, tem gente que prefere PDF. Aqui você tem tudo. Professora, só videoaula PDF? Não. Você tem suporte com professores especializados. Professores estes que já estão no mundo dos concursos públicos há muito tempo. Né? São especialistas em concursos públicos. Todo esse suporte está direcionado a pontos que são cobrados comumente pelas bancas, né? Para que você não perca tempo, porque tempo é dinheiro nessa jornada. Metodologia prática e eficiente. Acesso por 1 ano. A gente sabe que a maioria de vocês concilia trabalho com estudo, às vezes com cuidados de casa, cuidados com os filhos. Eu sei que é difícil, não é fácil, tá? E é por isso que a gente tem um curso flexível, um curso focado no edital, um curso objetivo. Que metodologia eficiente é essa? Curso objetivo, tá? É o que você precisa saber, precisa dominar para passar na prova. Professora, por quanto? Investimento, tá? Não é gasto. É investimento, é o seu futuro, é o seu sonho. Ó, por experiência própria, compensa, tá? 397 à vista, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão de R$ 39,77. Não tem o cartão? Boleto bancário está aí, tá? Temos a solução. Descrição aí do curso, do link para o curso, na descrição deste vídeo, tá? Fixado também no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, temos pessoas qualificadas para atenderem vocês, tirarem suas dúvidas. E eu desejo muito que a gente continue essa jornada juntos, tá? Desde já. Professora, não sei o edital, mas é isso aí. Você tem que se antecipar ao edital. É sempre bom que você se antecipe ao edital para que você consiga estudar com calma, né? A pior coisa é você estudar com pressa, correndo, sem conseguir absorver bem o conteúdo. E aqui a gente tem tudo bem especificado, separado, organizado para que você entenda o passo a passo de cada matéria. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês aqui, tá?
Espero vocês na próxima. Um abraço e tchau, tchau!